Bom, dentro do conjunto de instruções, nós podemos dividir eles em 4 categorias mais conhecidas. Existem outras, tá? Outras variações desses aqui. A primeira que a gente vai ver é a chamada stack ou pilha. Essa classe de conjunto de instruções, ela funciona de uma maneira que você não você pega as coisas da memória, joga no processador, e as operações que são executadas sobre os dados do processador não precisam indicar sobre qual é o operando. Então as instruções basicamente só têm upcode, ou ele tem um operando só quando você vai buscar o dado na memória e vai jogar de volta para a memória. E a memória é uma pilha, por isso desse nome. Os operandos eles são empilhados um em cima do outro, e quando você faz o pop e quando você faz o push, você está pegando da pilha e jogando para o processador. Nesse slide aqui a gente vê um exemplo de como é implementado. Aqui a memória, que seria a pilha, iria ficar aqui na memória. Você faria o push, você pega um elemento da memória e joga para cá. E você tem o topo da pilha. Depois você pega o próximo, joga para cá e o que estava em cima vai para baixo. E aí você faz uma soma, você somente manda uma instrução, some. Aí o que vai acontecer? Ele vai pegar esse operando, vai pegar esse automaticamente e o resultado vai jogar nesse. Se você mandar salve o resultado, ele vai pegar esse valor e jogar no topo da pilha, onde estava o último elemento que você tirou. Então essa aqui é um conjunto de instruções tipo pilha. Um exemplo muito simples de entender isso são aquelas calculadoras polonesas. Normalmente o pessoal usa bastante HP, né? Aquelas calculadoras de engenharia ou também de contabilidade, etc. Essas calculadoras você trabalha com elas dessa maneira. Escreve um número, escreve o segundo número e depois faz a operação e tem o resultado. É nessa forma que se utiliza esse tipo de processador. Então você tem todos os dados e depois a operação. Você também tem o processador, o conjunto de instruções, que é da classe de acumulador. Nessa classe você tem um registrador que ele é usado para fazer todas as operações, e por isso ele tem o nome acumulador. O dado sempre sai dele e o resultado sempre volta para ele. Nesse exemplo aqui, você carrega load A, significa pegue o elemento da memória na posição A e jogue para o registrador acumulador. Quando você faz add B, você pega um elemento na posição de memória B, soma com o acumulador, que vai ter o conteúdo de A, e já o resultado vai para o próprio acumulador. Depois salva o resultado em C, um outro registrador. Aqui está o exemplo como é que funciona o acumulador. Então ele tem um registrador só, pega o primeiro elemento da memória em A, por exemplo, joga nele, depois durante a soma, que está representado aqui, pega o elemento de B, soma com o acumulador e joga o resultado para ele. Esse tipo de arquitetura aqui foi muito utilizado até os anos 80, chegou até alguns processadores nessa categoria aqui, nessa classe. Depois a gente tem os dois classes de conjuntos de instruções que são baseados em registradores. A primeira classe é registrador memória. Esse tipo de conjunto de instruções, ele funciona da seguinte maneira. Você pega, quando você vai usar alguma operação de soma, lembra, né? Só um parênteses aqui, todos esses nomes aqui são em relação à operação que vai trabalhar com os dados efetivamente, que é a soma, não é onde você busca os dados, tá? Anteriormente. Então, voltando aqui, registrador memória, a soma vai usar um registrador e um endereço de memória. Só que aqui você não tem um acumulador, você não fica preso em um registrador só. Você tem um conjunto de registradores dentro do seu processador. Registradores são memórias mais rápidas do que a memória que está fora do processador. E aí esse registrador aqui, por exemplo, nesse caso aqui, ele está pegando o endereço de memória A, jogando no registrador 1. Aí ele vai somar o registrador 1 com o endereço de memória B. Você tem que especificar. E depois o resultado vai para o próprio R1. Depois você grava o conteúdo de R1 em C.
Um exemplo dele está aqui, ó. Você pode ter N registradores nesse modelo. Você pega o primeiro elemento de memória, o A, e joga aqui nesse registrador R1, por exemplo. Depois você vai usar o R1 para somar com o endereço de memória B. Então você usa a memória junto com o registrador e salva o conteúdo no próprio registrador. No caso aqui não ele está usando e não está bem o exemplo aqui, né? A setinha devia vir daqui de cima. Porque ele está usando o R1 tanto para fazer a soma quanto para salvar o resultado. Então ele vem daqui e salva aqui. E o outro dado vem da memória. E o último tipo de arquitetura é a arquitetura Load Store. Nessa arquitetura aqui, a questão você não usa nenhum endereço de memória para fazer a soma. Essa é a diferença da Register Memory para Load Store. Então essa daqui normalmente ela tem mais instruções. Por exemplo, você carrega A no registrador 1, carrega B no registrador 2, soma 1 com 2 e grava em 3, e depois salva o registrador 3 no endereço C. Então você tem aqui os 3 registradores, você tem o registrador 1, registrador 2, você já fez o load dos dois, né? E aqui está mostrando como é que se faz a soma. Pega os dois dados e guarda no registrador 3. Se você quisesse usar um registrador implícito aqui para salvar o resultado em R1, também poderia. Você poderia salvar em R1 e depois gravar o R1 em C. Ou aqui também permite isso, você pode gravar em R3 o R2 o resultado e gravar R3 na memória, conforme deve estar apresentado aqui, né? Nessa figura. Então vocês veem que existem diversas maneiras de implementar cada uma dessas arquiteturas, em especial essas duas aqui tem muitas variações. A gente vai ver aqui que a gente tem variações do conjunto de instrução que vai dizer quantos operandos a gente pode ter dentro da instrução, se a gente vai usar algum implícito ou não, nesse caso também, né? E no acumulador também pode usar implícito ou não, em alguns casos, né? Muito bem. Vantagens e desvantagens de cada arquitetura. A vantagem da Stack é que as instruções são muito curtas. Você simplesmente faz add, né? Então você não tem nenhum operando. Só tem duas instruções que tem operando, que é push e pop. Ou seja, você pode ter um conjunto de instruções com instruções muito curtinhas, e isso economiza memória. É muito bom, né? A desvantagem dela, a pilha na memória não pode ser acessada aleatoriamente. Então isso torna mais difícil de fazer um código eficiente, em especial quando você tem um paralelismo no seu computador, que isso é um tópico lá para a prova 2, tá? Que eu vou falar para vocês. Por que é difícil ter um código eficiente? Porque você vai ter que ter os dados na sequência corretíssima da memória. E lembra que você vai ter que ficar acessando a memória toda hora para fazer essas operações. E acessar a memória, como eu já até comentei nas aulas anteriores, é lento, demora muito. Então o ideal é você evitar acessar a memória o máximo que você conseguir. E nesse tipo de implementação você não consegue fazer isso facilmente. Acumulador. Acumulador ele minimiza os estados internos da máquina e ainda continua com instruções curtas. Vamos entender cada um desses tópicos. Minimizar os estados internos da máquina significa que a sua organização, a maneira como você vai implementar a sua máquina é muito simples. Então você vai ter um dos aspectos desejáveis lá que a gente viu no desenvolvimento da máquina. E as instruções são curtas porque você precisa de um operando apenas, só onde você vai buscar o outro dado para fazer a operação. Mas a desvantagem é que o acumulador ele é o gargalo. Ele tem um tráfego enorme da memória para fazer operações entre acumulador e memória o tempo todo. Agora, quando você tem operações com registrador, você tem algumas vantagens, né? Uma delas está aqui, o formato mais geral para gerar o código. Então é mais fácil você traduzir um código de alto nível, uma linguagem C, Java, Python, para uma linguagem Assemble que será usada numa arquitetura que implementa
esse conjunto de instruções, de registradores. Desvantagens, tem algumas, né? A principal aqui, todos os operandos devem ser nomeados, então as suas instruções vão ficar bem mais longas, tá? Quer dizer, você vai ter que ter pelo menos 2 registradores apontados no caso do load store, e um registrador e um endereço de memória no memory register, tá? Registrador memória. O load store ele tem uma vantagem a mais sobre o register memory, que é que se você tiver um conjunto grande de registradores dentro do seu processador, que é o caso dos processadores modernos, então o seu processador vai ser muito mais rápido, vai ser muito mais eficiente, tá? Máquinas mais antigas usavam stack e acumulador, usavam esses 2 tipos de arquitetura. As mais modernas usam registrador de propósito geral. Como eu disse, registradores são muito mais rápidos, mais fáceis para o compilador implementar e podem ser usados mais eficientemente para armazenar os seus dados e os seus programas. Aqui a gente tem um histórico de alguns processadores, né, conforme o tempo. E a gente vê que os que tinham acumulador eles vão sumindo e vão aparecendo load store e register memory. Tá? Atualmente a maioria são load store dos processadores. O x86, aquela família que a gente estuda também, ele era implementado como registrador memória. Hoje mudou um pouquinho. E os processadores MIPS ou ARM são load store. Os processadores de celulares. Aqui tem um exemplo da arquitetura x86, que é dos i7s e i5s da vida. Eles ainda têm alguma coisa parecida com isso dentro deles, tá? Que é o que eles esperam. Eles têm alguns chamados de registradores de propósito geral. Eles têm mais do que isso atualmente, mas tinham anteriormente só 8. Esses registradores de propósito geral, olha, na época que eles eram implementados na família x86, não era bem propósito geral, não era 100% geral, porque muitas das operações elas aconteciam em registradores específicos. Por exemplo, se você fosse acessar índices de vetores, era esperado que você usasse um desses 2 registradores. Se você fosse fazer uma multiplicação, uma divisão, era esperado que parte do seu resultado ia cair aqui, e a outra parte num acumulador. Então, muito embora ele seja uma arquitetura de registrador memória, nesse caso aqui, ele de registrador de propósito geral, ela usa um registrador de acumulador. Ele é muito forte em cima desse cara. Por isso que até teve que mudar um pouquinho depois, com o tempo, na família x86. Mas não mudou do ponto de vista, isso é interessante, do ponto de vista do programador, continua essa história aqui. Mas dentro da arquitetura, eles transformaram esse código aqui num outro código que é mais eficiente, que é de load store. Tem uma tradução de uma linguagem de baixo nível para outra. Isso aí eu sei que pode parecer complicado agora, eu vou explicar com mais detalhes conforme a gente for entendendo o curso. E tem outros registradores que são mais específicos, né, que são usados em outras partes, para outras coisas na hora de executar o código. A gente vai entrar em detalhes sobre isso mais para frente. Os registradores do MIPS, que é os semelhantes à arquitetura ARM, eles são um pouquinho diferentes. Eles são load store desde o começo, e eles têm 32 registradores de propósito geral. Na prática, o R0 ele acaba não sendo um registrador de propósito tão geral, porque ele sempre vai ter o valor 0 armazenado dentro dele. E tem mais alguns registradores específicos para execução de programas. Tá? Então, essa é a diferença basicamente da arquitetura x86 para a arquitetura MIPS, que a gente vai ver por enquanto, a gente vai ver mais detalhes depois.